Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula eu venho explicar como que uma substância pode ser um ácido de Lewis, uma espécie capaz de receber par de elétrons. Porque muitas perguntas já surgiram aí nos comentários, assim, se a substância ela já é estável, ela já fez todas as ligações possíveis, como que ela pode receber um par de elétrons de uma outra substância? Então, nessa aula, eu não vou discutir mecânica quântica, mas eu vou tentar explicar, através dos modelos de orbitais, como isso é possível, em que momento que uma espécie vai ser capaz de receber um par de elétrons para atuar como um ácido de Lewis. Então, fica até o final que você vai conseguir entender, tudo bem? Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre os ácidos e bases de Lewis, né? O que são os ácidos de Lewis? São aquelas espécies capazes de aceitar par de elétrons, como o BF3, LCl3, o cloreto de zinco, o tetracloreto de estanho, os haletos de alquila, que eles são chamados de eletrófilos, filos, amigos de elétrons. Então, são substâncias deficientes de elétrons. Aí você vai pensar, mas peraí, aqui são substâncias estáveis, elas estão já ligadas, completando ali os pares de elétrons na camada de valência. Onde que esses elétrons vão entrar, né? Então, é isso que a gente vai discutir um pouquinho. As bases, que são os doadores de pares de elétrons, já é um pouquinho mais fácil de entender. Por exemplo, NR3. Você sabe que o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, se ele está ligado com 3 elementos quaisquer, que é que eu chamei de R, ó, então, 3 elétrons estão sendo usados para completar aí a camada de valência, né, na ligação covalente. Mas vai ter um parzinho de elétrons aqui que vai sobrar, então ele pode doar esse par de elétrons. Então, os compostos de oxigênio, compostos organometálicos, então eles são chamados de nucleófilos, filos amigos de núcleo, amigos de espécies positivas, né? Então, as bases são ricas em elétrons. O problema está nos ácidos. Então, vamos entender um pouquinho? Bom, aí a pergunta é: por que se o ácido de Lewis é uma espécie estável, como que eles vão aceitar par de elétrons? Onde que esses pares de elétrons vão entrar? Então, vamos dar uma olhada. Então, aqui eu não vou entrar no mérito da mecânica quântica, eu não vou falar de estado quântico, eu vou só tentar explicar minimamente o modelo de orbital para a gente conseguir entender em que momento um ácido de Lewis consegue receber um par de elétrons. E aí eu vou deixar na descrição algumas referências bibliográficas, quem quiser estudar um pouquinho mais de mecânica quântica, pode se apropriar desse conteúdo, mas não é o nosso objetivo aqui agora, tudo bem? Então, existe um modelo de orbitais que está relacionado com a distribuição eletrônica. O que são orbitais? Então, são regiões no espaço em que existe uma alta probabilidade de se encontrar um elétron lá no átomo, tá? E os orbitais, eles são representados por nuvens eletrônicas. E cada nuvem eletrônica, ela é definida por uma função de onda. Uma função de onda é uma expressão matemática que é usada para descrever esse orbital, tá? E aí nós temos 4 orbitais. O orbital S, que é esférico, que está representado aqui, ó. O orbital P, que ele é um duplo ovoide, tá? Algumas pessoas falam que ele parece um halter, tá? E o orbital P, existe 3 orientações espaciais para ele. Você pode encontrar esse orbital P no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, tá? E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Então, aqui, ó, eu tenho as possibilidades para os orbitais P, tá vendo? Esse amarelinho aqui, ó,
eixo X, esse aqui, ó, no Y, e o vermelhinho aqui no eixo Z, tá? E aqui, ó, essa última representação tá representando os 3 orbitais juntos. E aí a gente tem o orbital D, que ele tem 4 lobos, e aqui no centro dele tá o núcleo, tá? E o orbital F, que ele já tem arranjos um pouquinho mais elaborados. Então, só para você se lembrar, ó, lá no orbital S existe a possibilidade de acomodar 2 elétrons, o P são 6 elétrons, o D 10 e o F 14 elétrons, tá? Então, quando a gente conhece o número atômico da espécie e faz a distribuição eletrônica dela, a gente consegue distribuir esse elétron no orbital. Então, por exemplo, ó, o hidrogênio, ele tem número atômico 1. Quantos elétrons ele tem? 1. Então, a distribuição dele é 1s1, né? Então, ele vai estar lá dentro de um orbital do tipo S. Então, só tem um. Agora, o hélio, ó. O hélio tem 2 elétrons, então a distribuição eletrônica dele é 1s2. Então, o orbital a gente representa com esse quadradinho aqui, tá? Então, no caso do hélio, ele tem 2 elétrons. Então, a gente representa os elétrons por setinhas. E os elétrons dentro do orbital, ele tem o que a gente chama de orientação oposta, são espinhos contrários. Enquanto um gira para um sentido, o outro gira para outro sentido, porque o elétron, ele não é uma espécie que fica parada, estática, né? Então, ó, segundo o princípio da exclusão de Pauli, em cada orbital vão caber no máximo 2 elétrons. E para os orbitais que não possuem os 2 elétrons, a gente diz que eles estão incompletos ou que são elétrons isolados ou desemparelhados, tá? Aí, quando a gente preenche os orbitais, a gente tem que seguir a regra de Hund ou a regra da máxima multiplicidade. Ela diz que esse preenchimento deve ser feito de modo a se obter o maior número possível de orbitais desemparelhados. Aí, nesse preenchimento, a gente representa normalmente cada elétron por uma setinha, voltada para cima ou para baixo. E isso está de acordo com o spin do elétron, com o movimento dele, tá? Então, quando a gente preenche os orbitais, primeiro a gente preenche aquele com a setinha voltada sempre para o mesmo sentido. E aí, se tiver mais elétrons, você vai continuar preenchendo com as setinhas no outro sentido. Então, por exemplo, no caso aqui do lítio, ó, o orbital S aqui, ó, ele só tem 2 elétrons. Então, eu vou começar com um elétron para cima, como só tem mais um, estamos aqui para baixo. O outro, ó, é o 2s1, só tem um para cima, tá? Aqui no berílio, ó, a gente começa no 1s2, ó. Então, vai ser um para cima e um para baixo. Depois 2s2, um para cima e para baixo. Agora, olha no boro. O boro são 5. Então, ó, aqui, ó, 1s2. Só cabe 2, né, nesse orbital. Então, eu vou representar um elétron para cima e o outro para baixo. É aqui, ó, 2s2, ó. Você tem um elétron para cima, outro para baixo. Aí aqui, ó, 2p1, tá vendo? Só vai ter um elétron. Então, ele vai ficar desemparelhado, tá? Aí, olha aqui no carbono, ó. 1s2 aqui, 2s2, e aqui, ó, no 2p só tem 2. Então, esses 2 elétrons, eles ficam desemparelhados, tá? No nitrogênio, ó, 1s2, 2s2, e aqui, ó, no subnível P, ele tem 3 elétrons desemparelhados. Então, aqui, ó, subnível P, ó, como são 3, então eu vou colocar ó, os 3, ó, tudo no mesmo sentido, ó, tudo para cima, ó. Eu não vou colocar um para cima, para baixo e um para cima, né? Então, eu vou colocar todos desemparelhados, tá? Bom, então, como que a gente vai explicar que o BF3 é um ácido de Lewis? Por quê? Então, veja, a gente sabe que lá na última camada, ó, o boro tem 3 elétrons,
que são os elétrons que ele vai usar para fazer a ligação covalente para formular o BF3, né? Então, ele vai fazer uma ligação covalente aqui e outra aqui. Lembrando que o flúor tem 7 elétrons na última camada, né? Porque ele é lá da família 7A. Então, ó, ele tá fazendo aí 3 ligações covalentes. E a gente sabe que essas 3 ligações covalentes, elas são idênticas, né? Mas, se a gente observar aqui a distribuição eletrônica, a gente vai ver que aqui, ó, um S2, você tem 2 elétrons, ó. No 2S2 também. E aqui, ó, é o 2P1, só tem um elétron. Então, para poder fazer essas ligações, que são pares de elétrons, ele tem que compartilhar o elétron de um elemento e um elétron de outro elemento. Então, um do boro ou do flúor, né? Mas, aqui no estado fundamental, o boro só tem um elétron desemparelhado. Ele deveria ter 3, né? Então, existe um processo no boro que a gente chama de hibridização, ou seja, os orbitais, eles se fundem originando 3 orbitais híbridos ou hibridizados. Então, como que acontece esse fenômeno da hibridização? Um elétron aqui do subnível 2s, ele absorve energia e ele passa para o que nós chamamos de estado excitado, tá? Então, porque ele vai ter mais energia do que ele teria lá no subnível 2s. E ele vai passar, um desses elétrons, ele vai passar por orbital vazio 2p, porque aqui, ó, você tem orbital vazio. Então, você vai ter isso aqui, ó, o 1s2, ele vai continuar com os 2 elétrons lá bonitinho. Mas aqui, ó, esse elétron, ó, que tá aqui, ó, no 2s, ele vai passar por orbital vazio. Então, você vai ter isso aqui, ó, e esse que tava aqui, esse que tava aqui, e esse, ó, ele vem para cá. Então, agora, você vai ter o que a gente chama de orbital híbrido, sp2. S, porque usou um orbital S só, da segunda camada, e por que P2? Porque são 2 orbitais P's aí que estão fazendo parte dessa hibridização. E esses 3 orbitais sp2 aqui, eles têm a mesma energia, né? E aí é possível você entender agora como que o boro vai fazer esse tipo de ligação. E você observa que aqui, ó, vai ter um orbital vazio capaz de receber mais um par de elétrons de alguma outra espécie. Então, é aí que ele vai atuar como um ácido de Lewis, que ele pode receber um par de elétrons, porque ele tem esse orbital vazio, tudo bem? Então, a mesma explicação pode ser oferecida para o alumínio, por exemplo, a LCl3 é um ácido de Lewis, né? Ferro, então, outros elementos que atuam como ácido de Lewis. Como que ele vai atuar como ácido de Lewis? Porque ele vai ter um espaço vazio capaz de receber elétrons. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Se precisar, nós temos a playlist com vários outros assuntos, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!